Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 17 do livro do Apocalipse, a queda de Babilônia, a grande prostituta assentada sobre uma besta. Esse capítulo tem 18 versículos. Hoje nós vamos estudar dos versículos 1 até o 8 e na próxima aula nós vamos estudar do 10 até o 18. Vamos dividir em duas partes porque são muitos comentários nesse capítulo e a segunda parte vai tratar de um assunto muito específico, muito bom. É importante então a gente gastar tempo nessa segunda parte para entender detalhadamente. Eu estou lendo na tela aqui as notas na nossa apostila do Apocalipse. São 360 páginas de comentário, versículo por versículo, com notas de grego, nota de hebraico, latim, inglês da versão do Rei Jaime. Tem bastante coisa boa nessa apostila. Se você quiser adquirir, é só abrir o app do seu banco e ler o QR Code que está aparecendo aqui ao lado. Compra a apostila. Deixa seu e-mail ou o número do seu WhatsApp aqui na descrição do vídeo que eu envio para você no mesmo momento. E depois eu apago os seus dados aqui dos comentários para não ficar nenhum dado seu público aqui. Esse capítulo ele tem 17 eventos principais. Como eu disse, a gente vai dividir em duas partes. Primeiro, a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Segundo, os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Terceiro, João vê uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quarto ponto, a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Quinto ponto, a mulher tinha na mão um cálice cheio das abominações da imundícia da sua prostituição. Sexto ponto, na sua testa estava escrito um nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Sétimo, a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Oitavo, os que habitam na terra se admiraram vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Na aula de hoje a gente vai ver esses 8 pontos e os demais a gente vai ver então na próxima aula. Versículo de número 1, e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que se assenta sobre muitas águas. De acordo com o capítulo 17, versículo 15, as muitas águas sobre as quais essa mulher está, representa multidões, povos, nações e línguas. O 17:15 diz assim, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então a própria Bíblia está interpretando aqui o que são essas águas. A primeira besta do Apocalipse é o Anticristo. Ele detém o poder econômico e político. Ele é o governador mundial na época do Apocalipse. A segunda besta é o falso profeta e ele detém o poder religioso. E aqui nós temos uma grande prostituta, uma mulher que está assentada sobre muitas águas. A gente já viu que essas muitas águas são multidões, povos, nações e línguas. Na época do Império Romano, essa cidade era Roma, e porque ela era sede da capital do Império que governava todo o mundo civilizado da época. E a grandeza dessa cidade antiga e desse império dependia dessas pessoas que estavam subordinadas ao império. Então, todas as nações que estavam debaixo do Império Romano representam essas águas aqui, das quais o anjo fala que são representação de multidões, nações e línguas. E do mesmo jeito que o Império Romano governou o mundo inteiro civilizado da sua época, e a cidade de Roma era a sede desse império, tendo poder sobre todas as nações que estavam subordinadas ao império, agora, no futuro, o reino do Anticristo teologicamente é considerado o Império Romano ressurgido. Inclusive, a sede econômica, a sede política, vai partir da mesma região. Muitos intérpretes das Escrituras, inclusive eu, aceitam que a sede do governo do Anticristo vai ser na Europa, né? A partir da Europa, porque é a mesma região do antigo Império Romano. Agora é o novo Império Romano ressurgido. O capítulo 17 mostra a Babilônia política e religiosa. E o capítulo 18 mostra uma Babilônia literal e comercial.
Nesse ponto aqui do Apocalipse, as 7 taças já foram derramadas, os servos da besta, os adoradores da besta, já foram julgados, e agora um anjo leva João para ver a condenação da grande prostituta, dessa grande meretriz. Agora, o grande ponto de dúvida é: quem é essa meretriz? Aqui as opiniões variam bastante, né, em relação à identidade dessa meretriz. Nós temos pelo menos 4 pontos de vista em relação a quem seja essa meretriz. Tem quem defenda que essa meretriz seja a cidade de Roma, como a sede do Império Romano ressurgido, portanto, a sede econômica, política da época do fim. Tem também quem defenda que seja a cidade de Roma por outro motivo, agora não mais por motivo econômico, político, financeiro, mas por motivo religioso, porque Roma é a sede de uma das maiores instituições religiosas do mundo, que é considerada por muitos como uma instituição religiosa corrompida, idólatra e falsa, né? Então, há quem defenda que essa grande meretriz seja essa cidade e essa instituição religiosa, e há quem defenda que a grande meretriz seja a Jerusalém que existia antes da destruição de Jerusalém no ano 70 DC. E tem também quem entenda que seja a Jerusalém do futuro, a cidade que estará corrompida e prostituída espiritualmente. No versículo de número 1, então, o anjo leva João para ver a condenação da grande prostituta. E agora o versículo de número 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Essa prostituta, então, aqui do capítulo 17, ela pode representar um sistema político, econômico e também um sistema religioso. Então pode ser uma cidade, pode ser uma instituição religiosa. Os reis da terra são os governantes das nações, né? Então, o que representa esse negócio de se prostituíram os reis da terra com essa meretriz? Isso aí representa aliança comercial, né? Aliança de comércio que os governantes da época do fim farão com o anticristo e com a sua sede de governo. Então, esse versículo 1 e 2 está falando de uma cidade, de um sistema religioso, de uma sede mundial de onde partirá determinações políticas e econômicas para o mundo inteiro. E os governantes do mundo vão fazer aliança com esse sistema. Isso que significa se prostituíram os reis da terra com essa mulher. Em comparação com essa prostituta aqui do Apocalipse, que representa uma cidade, que representa um sistema econômico, político, que governará na época do fim, a gente tem em Naum, capítulo 3, versículos 4 e 5, a cidade de Nínive também sendo comparada com uma meretriz. E no profeta Isaías 23, versículos de 15 a 18, nós temos também uma referência que pode ser atrelada a esse sentido aqui. Falando de forma literal, na época de Roma, na cidade de Roma do Império Romano Antigo, na época de João, essa cidade tinha grande influência, claro, porque era a sede do império, né? Do império que governava todo mundo civilizado da época. Então, fez pacto, fez acordos comerciais com muitos reis na época e tinha muita influência. E isso vai se repetir no futuro. O anticristo, ele é um tipo dos imperadores romanos, né? E então, todos os excessos de Roma, todos os abusos, tanto econômicos como religiosos, a prostituição literal, a prostituição espiritual que Roma, que o Império Romano e seus imperadores praticaram na antiguidade, que está registrado na história, vai se repetir em grau muito maior no tempo do fim. E o versículo de número 3 diz: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui João vê uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. No Apocalipse 13 e versículo 3, a gente vê o grande dragão vermelho, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Lá está escrito: E viu-se outro grande sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças
7 diademas. O dragão lá no capítulo 13, versículo 3 é o diabo, né? E aqui essa mulher e essa besta, elas representam dois poderes. A mulher representa o poder religioso e a besta representa o poder político. Essa mulher aqui do versículo 3, então, ela representa uma instituição religiosa. Ela representa o grande sistema religioso falso que o falso profeta vai dirigir na época do fim. Vamos observar alguns detalhes aqui. Essa mulher, ela está assentada sobre uma besta de cor de escarlata. E a visão de João se dá num deserto. Deserto é lugar de prova, deserto é lugar de abandono, deserto é lugar de morte, de sofrimento. E esse deserto fala da situação moral, da situação espiritual e da situação literal em que o mundo estará na época do fim, na época desses governos aqui, desse governo político e religioso aqui. Então esse é o primeiro detalhe. A mulher está assentada sobre uma besta. A mulher é uma instituição religiosa. Estar assentado sobre a besta aqui é a representação do poder político. A besta, essa besta que nós vemos aqui, é o reino do anticristo. O anticristo também é uma besta, né? Inclusive, ele é a besta do Apocalipse. Ele é o governante político da última hora. O fato de essa mulher, instituição religiosa, estar assentada sobre essa besta, que é o poder político e econômico do anticristo, significa que ela está sendo apoiada pelo anticristo. Significa que o falso profeta e todo o seu sistema religioso falso tem todo o apoio do anticristo. Claro, porque o falso profeta e a sua religião falsa vão promover a adoração do anticristo como se fosse uma divindade. O que nós temos na carta aos Tessalonicenses? De sorte que se assentará no templo de Deus querendo parecer Deus. Esse é o desejo dele. Tem mais dois detalhes que vale a pena destacar aqui. Essa besta, ela tinha a cor de escarlata. Escarlata é vermelho muito vivo. O vermelho representa a violência, representa a guerra, representa o sangue derramado. Então representa toda a ferocidade e a bestialidade da administração do governo do anticristo. E ela estava cheia de nomes de blasfêmia. Isso fala que esse governo do anticristo não vai respeitar nada de Deus ou da religião. É um sistema completamente antirreligioso no sentido tradicional. Quando a gente fala de religião, a gente sempre se refere a esse Deus milenar, a esse Deus eterno, que todas as gerações adoraram até agora. O anticristo, na sua época, na época do seu governo, ele vai tomar o lugar desse Deus. E por isso o seu governo, por isso essa besta que representa o seu governo, o seu campo de atuação, e que representa ele mesmo, está cheia de nomes de blasfêmia. Isso fala de total separação do Deus tradicional, do Deus Yahvé. Isso fala de completo desrespeito a Deus, ao eterno Deus, ao Deus do cristianismo e ao Deus das religiões tradicionais. No versículo de número 3, a gente vê que a besta tinha a cor de escarlata, vermelho muito vivo. Você já viu o significado. E também estava cheia de nomes de blasfêmias, o que fala da sua separação completa de Deus e desrespeito completo a Deus e tudo que é da religião. Agora o versículo 4 diz: E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição. Então olha que a mulher vem sobre a besta. A besta é vermelha escarlata, né? E cheia de nomes de blasfêmias. E a mulher traz a mesma cor nas suas vestimentas. Isso fala que a mulher, a instituição religiosa, tem o mesmo caráter da instituição política econômica. Isso fala que o reino da segunda besta, que é o falso profeta, tem o mesmo caráter do reino da primeira besta, que é o anticristo. Os dois campos de atuação, o político-econômico e o religioso, são igualmente separados de Deus e expressam completo desprezo a Deus e a todas as coisas da religião. Então a gente entende que o vermelho é a cor da violência, a cor da guerra, a cor do derramamento de sangue, né? A gente entende que os nomes de blasfêmia são a completa separação entre esse sistema, tanto religioso quanto político, de Deus. E o que significa o cálice? Quando a gente vem para o nosso lado, o lado da religião, e a gente vai, por exemplo, na ocasião da ceia, a gente vê que o cálice é símbolo de comunhão. Então, essa mulher trazendo um cálice cheio de abominações
fala da tentativa dela de fazer com que todos os povos tenham comunhão com o novo sistema religioso falso que o anticristo está tentando propagar na Terra. Então, cálice fala de comunhão. O fato de ela ter na sua mão um cálice cheio de abominações significa isso, a tentativa de estabelecer uma religião falsa em torno de um Deus falso, que é o anticristo. Versículo de número 5, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A cidade denominada Babilônia, ela é citada 7 vezes no livro do Apocalipse. No 14:8, no 16:19, no 17:5 e no capítulo 18 é citada no 2, no 10 e no versículo 21. Essa mulher aqui, ela não esconde a sua identidade. Ela é chamada de prostituta por causa do seu caráter, da sua índole. Essa mulher é corrompida, tanto econômica quanto religiosamente. E ela pode ser comparada com a Babilônia antiga e também, segundo a profecia de Naum, com a cidade de Nínive e, segundo a profecia de Isaías, com a cidade de Tiro. Grandes centros comerciais que dominaram na sua época, né, com desonestidade, com corrupção, com toda sorte de abominação. Então, quando a Bíblia fala aqui de meretriz, né, ela está falando de corrupção moral, de corrupção espiritual. É linguagem simbólica, né? A mulher é uma instituição, a besta é outra instituição, a mulher é uma instituição religiosa, a besta uma instituição política comercial, e o caráter dessa mulher é comparado com o caráter de uma prostituta, né? Que age falsamente, que não tem compromisso com ninguém, que é corrupto e tal. Versículo de número 6, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. O fato de essa mulher estar embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus significa que ela foi responsável pela morte das testemunhas de Jesus, dos servos de Jesus, desde a época do Império Romano até os tempos do fim agora, no período da Grande Tribulação. Porque a mulher é a mesma, só muda o tempo. O caráter, a índole dessa mulher é o mesmo caráter, a mesma índole má. Essa instituição, essa mulher representa a Roma antiga, a sede do Império Romano literal da época de João, e ela representa a sede religiosa no tempo do fim. Mas ela sempre matou os santos. Na época de João matava Nazarenas, né? Condenou muitos cristãos à morte. Na época de João, Roma mandava matar os cristãos com seu poder político, seu poder econômico. Os imperadores faziam isso, perseguiam a igreja. A igreja só teve sossego depois com a chegada de Constantino, né? Mas eu não vou falar desse assunto porque aí vai desvirtuar o tema aqui. Mas quando Constantino se converte ao cristianismo, então a igreja ganha status de religião do Estado. Mas dentro de pouco tempo ela começa também a se corromper e a perseguir depois os verdadeiros cristãos. E aí as cruzadas, as matanças, né, de todo aquele que não era do sistema religioso do Estado, era considerado herege e tal. Então, ao longo de toda a história, desde Roma, a sede do Império Romano Antigo da época de João, até os tempos do fim, essa mulher está embriagada do sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Agora surge uma pergunta, por que uma mulher? Por que esse sistema religioso, político é representado por uma mulher, não por um homem? Normalmente, na maioria das culturas, o poder está na mão do homem, né? Mas por que aqui a gente vê o poder sediado e representado por uma mulher? É porque isso aqui tem base na Grande Babilônia, né? Na Babilônia, no Império Babilônico. E o Império Babilônico está intimamente ligado à história de Nimrod e da sua esposa Semíramis. Na época de Nimrod, claro, o governo estava na mão dos homens. E Semíramis, sua esposa. A história de Nimrod e Semíramis você pode pesquisar no Google, pode pesquisar na Wikipédia, pode pesquisar aí que você vai encontrar mais muita informação sobre isso, né? É a história consagrada já. E quando Nimrod, marido de Semíramis, morre, ela então inicia um culto em torno do seu nome.
para que ela, como administradora desse culto, né, dessa reverência a Nimrod, ela possa então continuar com o poder do marido. A partir daí, então, o poder que era exclusivamente na mão do homem passa agora para a mão de uma mulher. E é daí que vem a figura dessa Babilônia aqui. Essa mulher representa então um tipo de poder, um tipo de governo, representa uma instituição e o seu poder. E aqui no tempo do fim, principalmente, mas desde o Império Romano, que essa instituição religiosa, essa mulher que representa uma instituição religiosa, vem matando as testemunhas de Jesus, vem matando os servos de Jesus, interpretativamente bebendo o seu sangue. E aqui no versículo 6, vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Para ficar embriagado tem que beber, né? Está falando de bebida, inclusive é uma referência à bebida alcoólica. Aqui o sangue está no lugar da bebida. O sangue aqui representa uma bebida. Então significa que a bebida dessa mulher é o sangue dos santos. Ou seja, ela mata os servos de Deus. Ela mata as testemunhas de Deus. Por isso, na visão de Deus, essa mulher é condenada porque ela está embriagada do sangue dos santos. Ela matou muitos santos, muitas testemunhas. Não dá para contar ao longo da história o tanto de sangue que essa mulher derramou. João, quando vê essa mulher embriagada do sangue dos santos, ele fica admirado. Como eu também fico admirado de ver o tanto de sangue dos santos que essa mulher já derramou. Esse sangue derramado está representado na cor da sua veste, tanto dela quanto da besta que a traz, né? E agora, aqui, a figura fica ainda mais viva. A roupa representa uma coisa externa, mas agora aqui ela se embriaga do sangue dos santos. Ela bebe o sangue dos santos. É uma coisa absurda. E o versículo 7, que é o nosso penúltimo da aula de hoje, diz: E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A partir de agora, então, o anjo será o intérprete das escrituras aqui. Principalmente versículos 9, 10, 12, 15 e 18. Vou ler o 9 e o 10 só para você ficar com a curiosidade aguçada e na próxima aula a gente já entra nesse tema. Versículo 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Versículo 10. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Vamos começar com a interpretação do que são essas cabeças, esses montes, esses reis, na próxima aula. Será uma aula muito interessante. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o sininho ativado com todas as notificações para você não perder nada aqui do que nós lançarmos no nosso canal, tá bom? Se você quiser assistir vídeos, aulas e cursos exclusivos, se torne membro. Para membros a gente tem esse tipo de material. E se você quiser falar direto comigo, conversar sobre a Bíblia, sobre teologia, se torne membro do nível consultoria. Assim você vai ter meu número de telefone e a gente vai poder conversar, tá bom? Então, fique com Deus e até a nossa próxima aula.